dentro do módulo de indução, a aula de hoje vai tratar da indução forte. Então, nós vamos começar falando da série de Fibonacci, vamos definir essa série e vamos fazer um exemplo usando o princípio da indução matemática que nós vimos na aula passada. E depois vamos introduzir a indução forte e, finalmente, vamos generalizar a indução forte. Bom, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números naturais, F1, F2, Fn, etc., que a gente denota por Fn e que a gente vai definir da seguinte forma. O F1, o primeiro termo, vale 1. O segundo termo, F2, vale 1. E aí a gente vai definir de uma maneira geral o termo Fn como sendo a soma dos dois anteriores, ou seja, Fn é igual a Fn1 mais Fn menos 2 para n maior ou igual a 3. Então, os termos Fn para n maior ou igual a 3 são calculados recursivamente da seguinte maneira. Nós temos que F1 é igual a 1, F2 igual a 1, que são dados, né? Então, eu agora vou calcular o F3. Eu vou somar o F1 mais F2, que dá, então, 1 mais 1, 2. Vou calcular agora o F4. O F4 é a soma do F3 com F2, então vai me dar 3. Continuando, vou calcular o F5, que é a soma do F4 com F3, ou seja, é 2 mais 3, que é 5. Vou calcular o F6, que é a soma do 5 mais 3, que vai me dar 8. E assim eu vou. O F7 é a soma do 8 mais 5, e o F8 é a soma do 13 com 8. Ou seja, então temos a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante, que vai sendo sempre calculada dessa maneira. Bom, a sequência de Fibonacci, ela é uma sequência muito importante e ao longo do nosso curso, várias vezes a gente vai voltar a ela. Ela foi definida dentro de um contexto, tem até uma historinha que mais adiante nós vamos falar, em que ela descreve o crescimento populacional de uma colônia de coelhos, tá? Vamos falar disso mais adiante. No momento a gente quer olhar só mais para a parte matemática dela e ela tem muitas propriedades interessantes, propriedades que envolvem os números naturais. Então, aqui no momento vamos observar a seguinte propriedade. Eu pego o primeiro termo F1 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é igual a 1, né? Aí eu vou somando, F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado é igual a 2, e então eu vejo que isso é a mesma coisa que 1 vezes 2, que é F2 vezes F3. Agora eu vou somar os três primeiros termos da sequência, F1 ao quadrado, F2 ao quadrado, F3 ao quadrado. Então é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 6, e eu vejo que isso posso escrever como 2 vezes 3, que é exatamente o termo F3 vezes F4. Bom, continuando, agora na soma, os quatro primeiros termos. Então, eu vou ter 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que é 15, que eu posso escrever como 3 vezes 5, que é exatamente F4 vezes F5. E, continuando, né, então, se somamos os 5 primeiros termos, cada um deles elevado ao quadrado, nós vamos ter 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, igual a 40, que é igual a 5 vezes 8, que é exatamente F5 vezes F6. Então, a gente vê que nós temos um padrão que está se repetindo. Então, é natural fazer a seguinte conjectura, que se a soma dos n primeiros termos da sequência de Fibonacci, cada um deles elevado ao quadrado, ou seja, F1 ao quadrado, mais F2 ao quadrado, mais F3 ao quadrado, etc., mais Fn ao quadrado, é exatamente igual a Fn vezes Fn mais 1.
Tá, então, vamos, usando agora a sequência de Fibonacci, vamos mostrar que a nossa conjectura é verdadeira, ou seja, que ela vale para todo n natural. Então, vamos fazer a prova usando o princípio da indução matemática que nós vimos na aula anterior. Então, a nossa afirmação aqui é que f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado, etc., até fn ao quadrado é igual a fn que multiplica fn mais 1. Então, a nossa base da indução é 1, né? Então, a nossa afirmação para 1 é f... Então, eu só tenho o termo f1, então f1 ao quadrado é 1, porque 1 ao quadrado é 1, é igual... e a gente vê que f1 vezes f2, que foram definidos como 1 e 1, então dá 1, ou seja, f1 ao quadrado é igual a f1 vezes f2. Logo, a nossa afirmação é verdadeira para n igual a 1. Bom, hipótese de indução. Hipótese de indução, a gente vai supor que a afirmação é verdadeira para n igual a k. Ou seja, f1 ao quadrado, etc., até fk ao quadrado é igual a fk vezes fk menos 1. Então, indo para o passo indutivo, eu vou supor que a pk é verdadeira e quero verificar se isso implica que a pk mais 1 é verdadeira. Bom, eu quero mostrar então que f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado mais fk ao quadrado mais fk mais 1 ao quadrado é exatamente igual a fk mais 1 vezes fk mais 2. Então, eu vou agora desenvolver essa soma que vai até fk mais 1. Tá, então, aqui, partindo a soma até k, eu tenho exatamente a soma dos termos da sequência elevados ao quadrado até k, que pela hipótese de indução, eu supus que era fk que multiplica fk mais 1. Esse outro termo eu estou repetindo. Tá, então, fazendo essa conta, eu vou botar o fk mais 1 em evidência. Quando eu coloco o fk mais 1 em evidência, eu fico com o outro termo, fk mais 1, que multiplica fk mais fk mais 1. Bom, mas isso, por definição da sequência de Fibonacci, é exatamente o termo fk mais 2. Tá? Então, eu fiquei com fk mais 1, que multiplica fk mais 2, que era o que eu queria mostrar. Ou seja, eu mostrei que a afirmação é verdadeira para k mais 1, então, pelo princípio da indução matemática, eu posso afirmar que a nossa afirmação ela é verdadeira para todo n natural, ou seja, f1 ao quadrado mais f2 ao quadrado, etc., mais fn ao quadrado, é exatamente igual a fn vezes fn mais 1, para todo n natural. Bom, então vamos começar agora introduzindo a indução forte. A indução forte, ela também é chamada de segunda forma do princípio da indução matemática. Então, eu vou começar lembrando a formulação do princípio da indução matemática, que nós vimos na aula anterior. Então, eu tenho uma afirmação, P de n, para cada n natural, e eu tenho essas condições. Se P de 1 é verdadeiro e se P de k verdadeiro implica P de k mais 1 verdadeira para todo k natural, então a gente pode afirmar que Pn é verdadeiro para todo n natural. Bom, a indução forte, tá, que eu agora vou formalizar, ela tem algumas diferenças que são aqui no item 2. Então, vamos ver. Eu começo com uma afirmação que nem a outra. Eu tenho uma afirmação P de n para cada n natural. Eu preciso, primeiro, também verificar se ela é verdadeira para n igual a 1. Tá? Aqui, no índice 2, é que
nós temos uma mudança. Na anterior, como a gente viu, a gente tinha que assumir que PK era verdadeiro, que se PK era verdadeira, então ela implicava PK mais um verdadeiro. Aqui, a gente vai assumir que P1 é verdadeiro, P2 é verdadeiro, etc. PK é verdadeiro, ou seja, todas as anteriores, se todas as anteriores são verdadeiras, eu quero ver se implica se a que vem depois, que é PK mais um, é verdadeira. Tá? Então, nesse caso, se essas duas condições forem satisfeitas, nós vamos poder afirmar que Pn é verdadeiro para todo N natural, isso pelo princípio da indução forte. Agora, eu quero observar que, embora eles tenham uma diferença na formulação, esses dois princípios são equivalentes. E, dependendo da aplicação, um pode ser mais conveniente do que o outro na prova de um certo resultado que a gente estiver trabalhando. Bom, para aplicarmos a indução forte, a gente precisa executar, igual anteriormente, os 3 passos a seguir. Primeiro, a base da indução, ou seja, mostrar que a afirmação é verdadeira para n igual a 1. Tá. Segundo, hipótese de indução forte. Tá? Aqui que a gente tem a diferença. A gente vai assumir que P1, P2, P3, etc., até PK, todas elas são verdadeiras. E o passo indutivo a gente quer mostrar que a PK mais 1 é verdadeira, uma vez que a gente está assumindo que todas essas anteriores são verdadeiras. Então, vamos ver um exemplo, né? Vamos, então, usar a sequência de Fibonacci que a gente acabou de ser apresentado. Então, nós queremos mostrar que o termo Fn é menor do que 7/4 elevado a n, isso valendo para todo n natural. Tá? Isso é um resultado com números naturais, então é natural que a gente procure usar, para demonstrar esse resultado, o princípio da indução. E, no caso, nós vamos usar o princípio da indução forte. Tá? Então, nossa afirmação é, para cada n, que f de n é menor do que 7/4 elevado a n. Então, vamos verificar a base da indução, ou seja, se a afirmação é verdadeira para n igual a 1. Então, f de 1 vai ser o quê? F de 1 é definido como 1, né? Bom, 7/4 é um pouco maior do que 1, ou seja, isso se verifica. Então, a afirmação é verdadeira para n igual a 1. Bom, então, agora a nossa hipótese de indução forte. Eu vou assumir que P1, P2, P3, etc., até PK, todas elas são verdadeiras. Ou seja, eu estou assumindo que o termo Fi é menor que 7/4 elevado a i, isso vai valer para todo i, onde o i varia de 1 a k. O passo indutivo é supondo que P1, P2, etc., PK são verdadeiras, nós queremos mostrar que PK mais 1 é verdadeira. Ou seja, queremos mostrar que o termo Fk mais 1 é menor do que 7/4 elevado a k mais 1. Bom, então, vamos começar. O que é o Fk mais 1? O Fk mais 1, por definição da sequência de Fibonacci, é exatamente a soma dos dois anteriores, ou seja, a soma de Fk mais Fk menos 1. Bom, agora eu vou usar, eu estou supondo que esses dois termos, que é a minha indução forte, né, a hipótese de indução, todos os anteriores são verdadeiros, não só o imediatamente anterior. Então, eu aqui vou usar a hipótese de indução nos dois. Tá? Então, eu sei, por hipótese, que Fk é menor que 7/4 elevado a k. Fk menos 1 é menor que 7/4 elevado a k menos 1.
Bom, então, fazendo a conta, né? Isso que esse é menor do que 7/4 elevado a k, esse é menor do que 7/4 elevado a k menos 1. Então, eu fico botando 7/4 elevado a k menos 1 em evidência, eu fico com 7/4 mais 1, ou seja, 7/4 elevado a k menos 1, vezes 11/4. Agora, repara, nós temos esse 11/4 e eu vou majorar esse 11/4. 11/4 é menor do que 3, né? Porque 3 seria 12/4, tá? Então, 11/4 é menor que 12/4, que é 3. Que é 3, eu poderia dizer que é 48/16. Então, é menor que 49/16. 49/16 é 7/4 elevado ao quadrado. Tá? Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui é para poder majorar aquele 11/4. Então, voltando, né? FK mais 1 é menor do que 7/4 elevado a k menos 1 vezes 11/4, que então vai ser menor, eu repito esse, e agora esse aqui eu majoro pelo 7/4 elevado ao quadrado. Então, isso vai me dar 7/4 elevado a k mais 1, que era exatamente o que eu queria mostrar. Ou seja, nós mostramos que pk mais 1 é verdadeira. Então, pelo princípio da indução forte, nós podemos afirmar que Fn é menor que 7/4 elevado a n para todo n natural. Bom, assim como fizemos com o princípio da indução matemática e generalizamos ele, vamos fazer a mesma coisa com o princípio da indução forte, nós vamos generalizar. Então, voltando, né, lembramos a formulação da indução forte, que é eu tenho uma afirmação para cada n natural, e se eu tenho essas duas condições, P de 1 verdadeira e P de 1, P de 2, etc., P de K verdadeira, implicando P de K mais 1 verdadeira, então o princípio nos afirma que Pn é verdadeiro para todo n natural. Bom, agora estamos generalizando, ou seja, eu continuo tendo uma afirmação para cada n, e o que eu mudo agora é que em vez de eu ter o n, a primeira afirmação ser para n igual a 1, agora é para algum n0, exatamente como a gente viu anteriormente. Então, eu vou supor que Pn0 é verdadeira, e agora a minha sequência de afirmações que eu vou supor verdadeira, ela começa a partir do n0, ou seja, eu vou supor que Pn0, Pn0 mais 1, etc., P de K, onde esse K é o n0 mais algum K'. É verdadeira. Estou supondo que todas essas são verdadeiras e quero mostrar, quero verificar se isso implica que a próxima, que seria a K mais 1, é verdadeira. Se isso acontecer, se essas duas condições se cumprem, então eu posso afirmar que Pn é verdadeiro para todo n maior ou igual a n0. Ou seja, o meu início é esse n0, que pode ser qualquer número natural. Então, para aplicarmos a indução forte generalizada, a gente precisa executar os 3 passos que nós já conhecemos. A base da indução, onde a gente mostra que a Pn é verdadeira para n igual a n0. A hipótese de indução, onde a gente assume que a partir de n0, P de n0, P de n0 mais 1, etc., até pk, são verdadeiras para todo k maior ou igual a n0. E, finalmente, o terceiro passo, que é o passo indutivo, onde a afirmação pk mais 1 é verdadeira, uma vez que a gente assume que todas essas anteriores são verdadeiras. Tá? Então, vamos ver um exemplo, né, da aplicação do princípio da indução forte generalizado. Bom, então, queremos mostrar que todo inteiro maior do que 1 é primo ou produto de primos. Então, só lembrar que primo é um inteiro, isso é por definição, maior do que 1, que só é divisível por 1
e por ele mesmo. Exemplos, né? 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é um número primo, 7 e etc. Né? Bom, vamos provar esse resultado usando o princípio da indução forte generalizada. Então, a nossa afirmação é, para cada n, que n é primo ou produto de primos. A base da indução é 2, né? Então, porque eu queria maior do que 1. Então, o primeiro que eu começo é 2. 2 é primo, é verdadeiro. Hipótese da indução forte. Eu vou supor que P2, P3, P4, etc., até um K é verdadeiro. Ou seja, eu estou supondo que PI é verdadeiro, onde I varia de 2 até K. Tá? Então, eu estou assumindo o quê? Que I é primo ou produto de primos. Para todo I, variando de 2 até K. Bom, no passo indutivo, né, eu quero mostrar, eu estou supondo que P1, estou supondo que P2, P3, etc., até PK, todas elas são verdadeiras. E quero mostrar, então, que isso implica que PK mais 1 é verdadeiro. Ou seja, eu quero mostrar que K mais 1 é primo ou é produto de primos. Bom, para o número K mais 1, que a gente está considerando no momento, a gente tem duas possibilidades que são exclusivas. Ou K mais 1 é primo, ou K mais 1 não é primo. São as duas possibilidades que eu tenho. Bom, se 1 acontece, ou seja, se K mais 1 é primo, então, trivialmente, a afirmação PK mais 1 é verdadeira. Tá. Caso contrário, tá? Se 1 não aconteceu, é porque nós temos o 2. Então, K mais 1 não é primo. Se K mais 1 não é primo, então K mais 1 pode ser escrito como um produto de dois números, A e B, onde, dois números naturais, né, onde o A vai variar de 1 até K mais 1 e o B vai variar de 1 até K mais 1. Bom, usando agora a hipótese de indução forte, esses números são menores do que K. Então, eu sei que a minha afirmação para A e para B são verdadeiras. Tá? Eu estou exatamente dentro da minha hipótese de indução. Ou seja, A é primo ou produto de primos e B é primo ou produto de primos. Logo, K mais 1, que é A vezes B, é um produto de primos. Ou seja, nós mostramos que a afirmação para K mais 1 é verdadeira. Então, pelo princípio da indução forte generalizado, nós podemos afirmar que N é primo ou produto de primos para todo N natural, N estritamente maior do que 1. Bom, então, resumindo a nossa aula de hoje, nós vimos a sequência de Fibonacci, né? Definimos ela e fizemos alguns exemplos utilizando ela. Depois vimos a indução forte generalizada, que inclui a indução forte normal, né? Onde a estrutura tem uma base de indução, onde eu suponho que a afirmação é verdadeira para N começando de algum N0. A hipótese de indução, onde eu assumo que se as afirmações são verdadeiras para N0, N0 mais 1, etc., até 1K, se todas elas são verdadeiras, se isso implica que a próxima é verdadeira, então eu vou ter verdadeiro para todo N maior ou igual que N0. Em particular, quando N0 é 1, eu tenho a indução forte. E ficam aqui
2 exercícios para vocês praticarem.